Pessoal, boa tarde. Espero que todos estejam bem. Vamos dar início, né? Nossa evento, a gente espera já 10 minutinhos aqui. Enquanto isso, o pessoal vai entrando aí, certo? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso último dia de evento, né? De inovação da Desabeste, que está marcando o início desse último ciclo do projeto, antes do tão esperado Demo Day, tá bom, pessoal? E já deixo aqui o lembrete para vocês, né? Que está a trilha de ideação, que logo mais às 4 horas teremos um evento de inovação da trilha de tração com o tema preparatório para o Demo Day, né, com a querida Laura Gurgel. Né, vocês não vão poder perder. Né? É muito importante que vocês participem desse segundo evento também, certo? Porque esse quarto ciclo é sobre pitch, né, e Demo Day, para vocês se prepararem para essa nova etapa aí do projeto, tá bom? Aproveitamos também para pedir desculpas, né, pelo adiamento do evento de ontem, né, sabemos que imprevistos acontecem, tá bom? Mas hoje estamos aqui com ele, né? E a espera, eu acho que vai valer muito a pena para todos nós, tá bom? É uma grande honra receber hoje um convidado que tem uma trajetória inspiradora, né, no universo de inovação, tecnologia e empreendedorismo, tá bom? Eu vou ter que ler, porque é muita coisa por currículo desse homem, né? Nosso palestrante é o Dr. Head, de produto na luz, na empresa do grupo Delta de Engenharia, né? E possui uma formação sólida em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas, né? Onde também concluiu seu mestrado em estratégia empresarial. Ele já passou por grandes empresas como Buscapé e Voo de 99 e tem um DNA empreendedor na veia. Foi fundador da Aare, startup que foi vendida ao Bradesco em 2021. Além disso, atuou, desculpa, como diretor de aceleração da FGV Ventures, né, apoiando o desenvolvimento de novos negócios no ecossistema de startups, com vasta experiência em expansão de negócios, gestão de produto e captação de recursos. Ele combina visão estratégica com uma prática de mercado intensa, né, e, sem dúvida, vai trazer insights valiosos para todos nós aqui hoje sobre sistemas de inovação e captação de recursos. Com vocês, pessoal, Lúcio Cordeiro. Primeiro, muito obrigado pela recepção, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. E, em segundo lugar, desculpa por ontem, assim, a gente está num período bem corrido aqui da empresa, fechando, fechando alguns projetos, assim, não sei, obviamente ninguém é obrigado a acompanhar o mercado de energia, mas saiu tem pouquíssimo tempo uma medida provisória do governo federal mudando toda a regulamentação do mercado energético a partir do ano que vem. Então, a gente já está em toda uma fase de replanejamento da empresa, reorganização, reestruturação, para lidar com todas essas mudanças que vêm no período. Então, assim, peço desculpas, mas é uma discussão que eu realmente não consegui sair. O André já me apresentou muito bem, mas, de novo, eu sou o Lúcio, eu sou mineiro, eu moro aqui em São Paulo, tem quase 20 anos, mas eu gosto sempre de frisar muito que eu sou mineiro, tem até um Y tatuado, tem a bandeira de Minas tatuada. Sou pai de pet, tenho 2 cachorros, o Bob e o Ted, que são meus xodozinhos, e, acima de tudo, eu sou startupeiro, assim, acho que eu nunca me entendi fora desse cenário, tanto é que mesmo quando eu passei por todo o ciclo, fundei uma startup, vendi, falei assim, não, vou fazer um mestrado e vou começar a dar aula, vou trocar completamente minha atuação. O que que eu fiz? Entrei no mestrado de estratégia empresarial para entender a relação entre grandes empresas e startups como fonte de inovação, fonte de financiamento. Acabei como diretor de aceleração da FGV Ventures, fui para o GV Angels e voltei para a startup logo depois, porque tem algumas coisas na vida que você nunca consegue não ser. Eu acho que eu nunca consigo não ser empreendedor. Acho que é um bicho que me mordeu muito cedo e desde então eu tô nessa vida. Quero que seja mais um ambiente de conversa mesmo, vou deixar um espaço bem aberto, então a qualquer momento levante a mão e fiquem à vontade para perguntar, para me parar, para a gente interagir. O que eu quero conversar mais com vocês aqui é a importância de
Aí, quando eu vou falar de sistema de inovação, eu sempre vou falar de pontos de apoio, mas a importância de ter pontos de apoio, a inovação de estar conectado em redes, a inovação, a importância de estar conectado com grupos no processo de inovação. Seja você uma startup, seja você um empreendedor, seja você um funcionário de uma grande empresa atuando numa área de produto, numa área de estratégia, numa área que precisa contratar inovação, que precisa inovar de modo geral, e acho que isso é basicamente qualquer pessoa atuando, qualquer pessoa hoje em dia. Assim, acho que até a contabilidade precisa estar conectado com inovação de modo geral. E por que eu me sinto capacitado para falar isso e por que eu acho que é uma boa conversa para se ter e chegar na captação? Nos últimos anos, uma das minhas atuações principais foi como diretor de aceleração na FGV Ventures. Eu passei quase 2 anos lá, acelerei mais de 50 empresas nesse período. Todo o meu período do mestrado, eu estava dentro da FGV Ventures, acompanhando as empresas, acompanhando as startups e conectando com o ecossistema. E qual era a maior dificuldade? O que era o processo mais normal naquele momento? Você ver pessoas que tinham uma ideia muito boa, que parecia muito boa de modo geral, assim, que tinha uma tese muito interessante por trás. Mas tem uma frase em italiano que eu gosto muito, que é entre dizer e fazer, você tem um oceano no meio do caminho. E uma ideia muito boa é basicamente isso. É você ter uma intenção muito boa, mas entre você ter uma intenção muito boa e aquilo se tornar em algo concreto, se transformar em inovação, porque inovação é uma ideia aplicada. Você precisa de você precisa de fontes de apoio. André, pode falar, desculpa. Não sei se você está vendo o chat. Vou deixar aberto aqui. Certo. Olá. Ok. Pô, muito legal mesmo, Nilson. E assim, esse é um tipo de solução que eu acho interessante, que eu acho que tem aplicabilidade e, óbvio, não é o mesmo caso, não é o mesmo mercado, mas eu tive um cliente, né? Eu acelerei uma startup na FGV Ventures que era uma linha parecida, assim. Era uma startup focada no mercado de saúde, focada em cuidado, que nasceu por questão de cuidado. Vou procurar depois o nome, não vou lembrar de cabeça, mas era basicamente uma forma mais fácil de você fazer o banho em pessoas acamadas. Então tinha todo um processo ali de, de gestão da produção, que era super complexo, não era um produto simples de fabricar, mas também tinha uma questão de distribuição muito forte. Porque no final das contas, mesmo pegando o caso da News aqui, você está lidando com. Você tem dois caminhos muito claros para isso. Ou você consegue entrar num grupo, num processo de compra hospitalar, num processo de compra de um plano de saúde e tudo mais, e você vai ser o fornecedor de base daquele grupo, ou é um trabalho extremamente difícil de fazer a distribuição, porque você tem que encontrar cada um desses clientes quase que individualmente. Então, o problema do processo de inovação é esse: como você vai mostrar que o seu produto resolve o problema e como você consegue dar escala para essa resolução de problema. E dar escala, você só consegue, no final das contas, quando, você tem capital para fazer isso, e a gente entra nessa parte depois, mas quando você consegue se conectar com quem consegue chegar mais perto do seu cliente, assim. Pegando de novo o caso da News, eu gosto muito de usar isso de modo geral. São mais de 900 mil pessoas no mundo, mas conseguir chegar nesse grupo é muito complicado, porque a gente vai ter que basicamente internacionalizar a empresa muito rápido. E como vai se dar esse processo de internacionalização? Como que vai chegar nesses clientes? Como que vai ser esse processo
de regulamentação, de validação com outros mercados, de lidar com outros governos, de garantir suporte para clientes em outros países, em outros idiomas. Aí que entra a importância das redes dos sistemas de inovação de modo geral. O que é um sistema de inovação? É uma rede, grosso modo, uma grande rede de apoio que possibilita que esse processo aconteça. Aqui no Brasil, isso ainda é extremamente incipiente, principalmente se a gente para pensar de forma organizada e concatenada, mas tem algumas coisas. A Guerin faz parte, está dentro do ecossistema, que aí você tem o BNDES com algumas linhas de financiamento, tem a FINEP, tem a própria FGV Ventures, a FGV como instituição, a USP, você tem as entidades de pesquisa, você tem os investidores, sejam investidores anjo ou investidores privados, né, os fundos de investimento, e você tem os pesquisadores fazendo isso, assim, pegando, assim, eu adoro, Nilza, muito obrigado por ter mandado teu caso, porque você deixa a minha vida muito mais fácil. Eu vou ter que dar um exemplo genérico. Eu vou te usar de exemplo ao longo da conversa. Muito obrigado mesmo por isso. A Nilza é uma empreendedora, assim, super raiz, acho isso muito legal, e pesquisadora. No final das contas, ela criou um produto com registro de patente, com inovação de fato, assim, é uma deep tech, tem impacto social, tem alguma coisa diferente no que ela está criando. Para garantir que tudo isso aconteça, para que tudo isso funcione, ela precisa de muita coisa. No final das contas, você já é cientista, né, Nil? Né? Ah, não, é o Ney, desculpa, tô confundindo as pessoas agora. É. Lúcio, tá certo, é a Nilza mesmo. Ah, Tá tá, certo. então tá bom. Vai. Ah, ufa. Boa Então tá tarde, bom. pessoal. Desculpe, Lúcio, eu estou no computador do meu irmão. É Nilza mesmo que está falando. Eu achei que era, Não, que estou era no outra pessoa, computador do desculpa. irmão. Um abraço. Abraço. Beleza. Mas é isso, assim, no final das contas, para que tudo funcione, para que a gente inove, a gente precisa de pessoas como a Nilza, pesquisando, inovando, criando tecnologia. A gente precisa de um sistema acadêmico que potencialize pesquisa, porque no final das contas, inovação não surge no vácuo, assim. Eu odeio alguém quando vai colocar inovação e coloca um exemplo de uma lâmpada acendendo. Inovação, se tem uma coisa que não é inovação, é uma lâmpada. É aquela coisa assim, tive uma ideia e foi isso, assim, uma ideia genial. Não é isso. Inovação é um monte de tentativa e erro, um monte de lâmpada que você quebrou e queimou no meio do caminho, até que você chegou naquela que ligou e ficou acesa por mais tempo. Inovação é isso, assim, inovação é um processo contínuo de PDCA. Você vai planejar, você vai fazer, você vai controlar o que você fez e você vai atuar no que deu certo e no que deu errado, tentando acertar cada vez mais. Mas não existe inovação que seja puramente alguém tropeçar, né, pegando a imagem clássica do Newton com uma maçã caindo na cabeça e descobrindo a lei da gravidade. Não é. Não é assim que a vida acontece, não é assim que funciona. Para que a gente consiga ter inovação de verdade, a gente precisa que cada vez mais pessoas como a Nilza tenham tempo para parar, para pensar, para criar produtos, para testar esses produtos e conseguir fazer com que eles cheguem no mercado de forma contínua e fácil e acessível. Porque no final das contas, não adianta nada você ter o melhor produto do mundo se ele não consegue, se o seu cliente não consegue saber que você está lá. Tem um caso clássico de empreendedor brasileiro que por muito tempo falou que criou o YouTube antes do YouTube, mas não teve distribuição. Não conseguiu chegar lá. Assim, pode ser que de fato a tecnologia dele era muito melhor, a capacidade de processamento de imagem, de vídeo, de som. A Laura está falando que não, mas assim, pode ser que na época fosse, mas não tinha distribuição. Não ter distribuição é a mesma coisa que nada. Imagina que agora na sua casa você crie a melhor receita de bolinho de chuva do mundo. Fácil de fazer, gostosa, super simples, uma delícia.
Nossa, bolinho de chuva com café agora é maravilhosamente bem, inclusive. Mas assim, isso não adianta de nada se você não tem como fazer esse bolinho de chuva maravilhoso que você criou chegar na vida das pessoas. Inovação é ideia, execução e distribuição, assim. Ela precisa chegar ao mercado. As pessoas precisam saber que você tem. Um, no slide que eu tinha feito depois, eu até peço desculpas que que eu não consegui apresentar. Mas eu tinha colocado que assim, um dos principais pontos de inovação dos últimos 20, 30 anos, pelo menos do meu ponto de vista, foi a Amazon Web Services. Porque isso, de fato, mudou o mercado. Assim. Existia um mercado de tecnologia antes da AWS existir e tem o mercado que a gente vive hoje. Para quem chegou a pegar como era empreender antes de 2009, se você quisesse montar uma startup online, você tinha que comprar um servidor. Um servidor hoje custa qualquer coisa entre 200 e 500 mil reais. Quantas pessoas iam conseguir montar uma startup se só de, assim, de ponto de partida você precisasse investir isso para comprar um computador onde ia rodar teu site, teu sistema e tudo mais? Completamente inviável. A AWS permitiu que muita gente ganhasse escala e depois criou um mercado enorme, considerando ali todas as todas as concorrentes que vieram, né? Com o Google abrindo o próprio, o Salesforce criando o próprio, a Microsoft criando o próprio, por aí vai, assim. Potencializou toda uma nova onda de startups ao longo do período. Então, assim, acho que sobre inovação temos esse primeiro preâmbulo. Falar agora sobre, e até para deixar mais tempo para vocês perguntarem depois, captação. Eu fiz captação para startups em alguns momentos, seja como executivo, quando eu estava aqui no Brasil, quando eu estava fora, fiz captação para as minhas próprias startups, e no GV Angels eu avaliei muita startup em processo de captação. O GV Angels faz 10 rodadas de apresentação de startups para os investidores por ano. Para cada uma dessas rodadas, a gente avaliava, na média, umas 50, 60 startups. Então, o GV Angels avaliava ali, na média, umas 500, 600 startups por ano, para acabar investindo em 5 ou 6 startups. A média é basicamente essa, assim, é uma quebra de 100 para 1. E o que é o principal ponto de um investidor quando vai considerar isso, me colocando tanto na figura do investidor como na figura do empreendedor que já precisou captar. O investidor quer saber basicamente duas coisas. Se, você entende o que você está fazendo, ou seja, você entende do seu mercado, você domina seu mercado, seu produto é realmente relevante, ele tem impacto no mercado, ele vai mudar o modelo de funcionamento daquele mercado. E dois, se as pessoas têm interesse em comprar e dois, vão conseguir comprar o seu produto. E aí, né, porque é bom frisar esses dois pontos. Tem interesse. Seu produto é realmente útil, ele impacta a vida das pessoas, e não é impactar assim, vai deixar a vida das pessoas mais confortável. Tem muita coisa que deixaria a minha vida mais confortável hoje e que eu não compro porque não é relevante o suficiente para para tomar essa decisão de investimento. Isso é um ponto. Você tem que atacar alguma coisa que as pessoas de fato decidam mexer isso. Gente, é bem animador, é 99% de reprovação, assim, infelizmente a taxa de corte do investidor é muito, muito, muito alta, é muito alta, porque no final das contas, principalmente com a taxa, e isso eu vi várias vezes dos investidores, assim, com a taxa de juros do Brasil no nível que está, as startups precisam performar muito bem para ser um investimento relevante. Hoje, vamos pensar assim, hoje o investidor de startup, ele vai colocar ali 20, um investidor anjo,
de 20 a 50 mil reais por rodada que ele entra. Ele não está esperando retornos mágicos em relação a isso. Mas se ele pegar esses mesmos 50 mil reais, colocar num título do governo e não fazer nada com esse dinheiro, no final do ano ele tem 57 mil reais. Ele ganhou 7 mil reais, assim, sem ter que ouvir sua apresentação, sem ter que conversar contigo, sem ter que te dar uma mentoria, te indicar uma pessoa, sem ter que fazer nada. Só pelo dinheiro dele existir, ele ganhou 7 mil reais. Você tem que, considerando de novo, essa continha básica de 50 mil reais, assim, para valer a pena, e no final das contas o dinheiro dele vai ficar empatado contigo pelo menos 5 anos. No final de 5 anos, ele tem que ter certeza que esses 50 mil reais que ele colocou vai virar muito mais do que os 35 mil que viraria se ficasse parado ali investindo. Então, ele tem que ter a sensação que esses... E a sensação, assim, porque neste momento raramente tem muito número, mas tem que passar a sensação para o investidor um produto bom, com cliente fiel, com cliente utilizando, com recomendação, com custo de produção baixo e tudo mais, que esse dinheiro pode chegar a... que 50 mil vão virar 100, 150, 200, e por aí vai. Então, tem toda essa movimentação que vai acontecer, que precisa acontecer, que tem que ser repassada para o investidor. O investidor tem que olhar e falar assim, beleza, vale a pena ampliar minha exposição a risco. Porque, no final das contas, é isso. Investir numa startup é uma exposição enorme a risco. Até aqui, tudo bem? Como que, como que é o processo de avaliação, assim? Seja numa fase mais ideação, seja numa fase mais negócio. Quando está numa fase muito mais próxima da ideação, você está basicamente tirando a ideia do papel, o investidor quer entender quão rápido você consegue, de fato, transformar essa ideia num negócio. Quão difícil seria para você conseguir o primeiro cliente? Qual o perfil desse cliente? Se é um produto que vai atender um cliente e depois você consegue atender no máximo um segundo, um terceiro, ou a partir do momento que você começa que você quebra aquele lacre do primeiro cliente, você ganha escala rápido. Por isso que todo mundo gosta de investir em SaaS. SaaS, a partir do momento que você trouxe os primeiros clientes, o sistema começou a funcionar, em teoria você tem zero limitação para ter os próximos 10, 20, 50 mil, 2 mil, 10 mil clientes. É basicamente você colocar os clientes para rodar, vai aumentando o custo marginal de operação ali, mas o cliente consegue entrar de forma simples e rápida. Você não precisaria fazer grandes investimentos para ter os próximos clientes. Se toda vez que você começa a produzir mais, você precisa contratar muito mais gente, você precisa ampliar uma produção fabril, você precisa importar mais, você está mais exposto a riscos sistêmicos, você já perde a questão de escala. E mostrar capacidade de escala é tudo para o investidor. Passada essa primeira fase da decisão de investimento, da ideação, entre deixar de ser uma ideia e virar uma empresa, vamos chamar assim, o investidor vai olhar para duas coisas. Sua empresa é saudável? Assim, você consegue escalar? Seu custo de produção é razoável? Você tem um time coeso? Você tem as pessoas certas do seu lado para fazer isso virar um negócio? E 2, com que dificuldade você seria copiado no mercado? Então, a partir de quanto tempo no mercado, a partir de quanto tempo uma outra empresa, um concorrente, alguém atuando no mesmo setor, querendo atuar no mesmo setor, conseguiria entrar no teu mercado?
Então é um produto muito simples, é um produto muito fácil, tem proteção de patente, precisa ser patenteado, é muito mais. Com pedido de patente pode sim ser copiado, sabia disso. Com que frequência, quão fácil seria alguém atuar no mesmo mercado que você? Quão defensável é o seu mercado? Pegando, né, já falei da Amazon do lado super positivo dela da AWS, falando agora do lado não foi um erro, mas assim, de qualquer forma, foi uma perda estratégica. A Amazon demorou muito para entrar no Brasil e quando entrou no Brasil, entrou sem se adaptar muito ao mercado brasileiro. A Amazon até agora não conseguiu ter no mercado brasileiro a dominância que ela tem nos mercados de fora. Quem conseguiu criar um cenário muito forte no Brasil e que está super defendendo essa posição é o Mercado Livre. Eu, hoje em dia, assim, eu compro ração dos meus cachorros, eu compro qualquer utensílio de casa, eu compro whey, eu compro qualquer coisa no Mercado Livre. Eu compro whey, gente, infelizmente. Mas, cara, eu sinceramente acho que o Mercado Livre hoje não é que ele não tem uma barreira clássica, assim, ele não é que é um produto, é um sistema, é uma capacidade de operação. Qualquer empresa que queira concorrer com o Mercado Livre hoje precisa garantir entrega rápida e barata, pelo menos da cidade de São Paulo, que ainda deve ser uns 30% do e-commerce brasileiro. Para garantir entrega rápida em São Paulo, você tem um custo. Em São Paulo só, não vou nem falar estado de São Paulo, os principais capitais. Você tem que ter uma estrutura logística muito bem organizada. E isso custa caro. Então, é um negócio que a Amazon quando decidir competir em altíssimo nível, vai ter que colocar muito dinheiro em centro de distribuição e estoque aqui no Brasil para garantir esse nível de serviço. Porque, no final das contas, para o Mercado Livre te entregar um pote de whey em 24 horas ou menos, ele precisa ter isso num estoque perto da minha casa. Ele precisa ter um movimento de frota de caminhão e de pessoas fazendo picking e packing dentro do CD, que é um negócio surreal. Então, você precisa mostrar isso muito claramente para o investidor. Porque o negócio é a mesma coisa, assim. Qual barreira existe hoje para alguém competir no teu mercado? Tipo, isso virou uma pergunta quase piada. Assim, se o Google decidir entrar no teu mercado, por que que ele não ia te destruir em 5 minutos? É uma pergunta que, assim, por muito tempo todo mundo no mercado de startup você fez. Se o Google, se a Apple, se a Microsoft entrar no teu mercado, o que acontece contigo? Então, é questão de ter algo que te diferencie e que te garanta. E é isso que o investidor tá olhando, é isso que ele tá buscando. E ele quer ver também o seu comprometimento com o negócio. Eu vi raríssimos casos de gente conseguindo captar tendo a empresa tendo negócio como side business. Então, assim, o investidor vai olhar assim, não, o empreendedor se colocou no risco, ele está apostando ou ele quer o meu dinheiro primeiro para aí ele se colocar no risco junto comigo? Tudo isso são pontos que a gente precisa ter muito claro. A discussão do valuation é sempre uma discussão tensa, numa fase muito inicial, sempre fica muito, muito aberta, muito ampla, como eu posso dizer, por que que uma ideia por que que você está falando que a sua empresa que tem 2, 3 clientes, vendeu quase nada, vale 1, 2, 3, 5, 10 milhões de reais? Você tem que mostrar muito bem qual o valor que já está agregado ali, qual o valor que já está colocado ali, e o investidor que ficar chorando muito valuation nessa fase, ele não sabe investir em startup, porque não é o momento.
quando você começa a faturar, quando você vai ali de um seed, uma série A para frente, aí de fato você tem que começar a mostrar que você tem números que param de pé, que a empresa já se sustenta de forma razoável. Ela não precisa necessariamente se sustentar de forma a se financiar toda, mas você tem que mostrar que você não está perdendo dinheiro com as próximas vendas. E isso é um caso muito clássico de. Isso parece meio bobo, mas isso é um caso muito. Isso é um caso muito clássico de startup. Já respondo sua pergunta, Alice. A startup que está perdendo. Toda venda que ela faz, ela gera mais prejuízo do que receita. Por qualquer motivo, assim, seja por precificação errada, seja por tentar fechar o cliente a qualquer custo, seja porque você estimou mal os custos, assim, isso pode acontecer. Pegando casos clássicos, assim. Uber, por muito tempo, cada corrida de um cliente novo era prejuízo, porque ela estava financiando o hábito daquele cliente. Então, todos aqueles cupons de desconto que a gente aproveitou por muito tempo, se não tivesse estratégia de longo prazo do Uber, da gente começar a usar tanto, gostar tanto, de ser inviável pensar a nossa existência sem o Uber mais, para, o Uber não pararia de pé. Em algum momento alguém tiraria o investimento porque ele não ia se pagar. Se você ficar toda vez, a pessoa vai fazer uma corrida de R$ 30, você dá R$ 20 de desconto e você repassa R$ 15 pro motorista, você está perdendo R$ 5 por corrida que acontece, fora taxa, todo o resto, assim. Então, isso não, em teoria, não é um modelo sustentável, isso só se sustenta com muita grana de investidor. Eunice, em que ponto uma startup na ideação pode buscar captação? Vamos lá. Depende do que é o negócio e depende do que é o momento de mercado. Se o teu produto depende ainda de muita pesquisa, eu sinceramente acho que a melhor fonte de captação nesse momento são fundos públicas. Aí é olhar para a Finep, olhar para bancos de desenvolvimento e tudo mais, que podem ser uma opção. É muito pouco provável um investidor privado, aqui no Brasil principalmente, investir nessa fase. Sendo bem sincero. Se é uma inovação de modelo de negócios e você tem um track record muito bom naquele mercado, fica muito mais fácil. Um caso desse, por exemplo, mega caso brasileiro, o Nubank. O Nubank é uma inovação de modelo de negócios num mercado onde os dois fundadores já tinham uma super experiência e a captação foi basicamente na fase de ideação. E a captação já foi violenta desde aquele primeiro momento. Pouca gente, não sei se muita gente vai lembrar, mas uns 15 anos atrás, surgiu um e-commerce aqui no Brasil, baby.com.br, e já nasceu com uma captação milionária na época, com a Angélica de garota propaganda e tudo mais. Assim, foi um dos primeiros casos de media for equity, vamos colocar assim, e que o ponto principal eles captaram muito dinheiro na largada, porque no final das contas era um e-commerce que já queria nascer grande. Para você tirar um e-commerce do chão muito rápido, custa caro. É montar centro de distribuição, é montar estoque, custo de captação de cliente é muito alto. Então, a gente precisa de dinheiro, precisa de grana para fazer isso. E foi uma captação inicial, se não me engano, na época já de 30, 40 milhões de reais, isso em 2010. Foi muito dinheiro na época, assim, foi muito dinheiro. Foi um negócio, foi uma negociação surreal. Então, esse tipo de movimentação, esse tipo de captação na ideação só acontece em cenários super específicos ou em mercados muito maduros do ponto de vista do investidor. Acho que esse é o principal ponto.
Respondi sua pergunta? Deixa eu olhar a pergunta da Camila agora. Como equilibrar a operação de uma inovação com um negócio que já está em operação e onde o empreendedor tira a sua renda? Legal. Não tem, não tem fórmula mágica, acho que a Laura está aqui para concordar comigo, assim. A coisa mais comum é o empreendedor de terceiro turno. Você vai trabalhar no teu emprego normal das 9 às 5 da tarde, 9 às 6, você vai trabalhar sua vida normal e você vai começar a tocar tua operação no restante do tempo enquanto você consegue. Até que chega um momento que você decide dobrar a aposta, né? Vamos colocar assim. Você decide falar assim, beleza, consegui me organizar, consegui uma grana, consegui alguma coisa, eu consegui chegar num ponto do negócio que eu já consigo tirar alguma renda e me bancar, conseguir um investidor que decidiu apostar aqui em mim, assim, é isso, assim. Você foi olhando as possibilidades até chegar um momento onde a conta fechou. Acho que o ponto, acho que o ponto principal é esse, assim, é chegar no momento onde a conta fecha. É fácil? Não é fácil. Por isso que, né, de novo, por isso que inovação depende de redes de apoio. Acho que o melhor, não o melhor ponto, mas acho que assim, por que o perfil clássico do startupeiro, e aí assim, né, vai parecer piada eu falar isso, mas por que o perfil clássico do startupeiro é o homem branco de classe média alta? Porque é o cara que, em geral, ou ele ganhou dinheiro de família, ou ele trabalhou em alguma coisa antes que deu um colchão financeiro para ele, e agora ele fala assim: beleza, tô com 30. A idade média do empreendedor de startup brasileiro que dá certo, por mais que todo mundo sempre pense na pessoa de startup ali na casa dos 20 anos, muito pelo contrário, tá muito mais para casa dos 40 do que para os 20. Porque é o cara, em geral, né? De novo, vou falar o cara porque em geral é um homem, mas é a pessoa que teve uma carreira pregressa ou teve alguma fonte de recurso anterior que deu estabilidade para ele na vida, e ele assim, beleza, agora se eu ficar sem salário por 6 meses, por um ano, enquanto eu estou apostando na minha startup, tá tudo bem. Eu tenho capacidade financeira mesmo, de passar por isso, assim. Se eu ficar um ano sem receber salário, não vai afetar minha qualidade de vida, ou no máximo eu vou ter que fazer algumas reduções. A importância de redes de apoio, também tomou muita porrada, também. A importância de ter rede de apoio, ter boas universidades para apoiar pesquisa, ter boas redes de contato, ter boas redes de financiamento público. Uma das primeiras startups que eu trabalhei era uma startup americana. Eu era gerente comercial lá, isso, assim, 2011. E a fonte de recurso inicial do cara para começar a operação da empresa foi o limite do cartão de crédito dele. Isso faz muito mais sentido nos Estados Unidos do que aqui no Brasil. Primeiro, porque lá você tem acesso muito mais fácil a crédito e uma taxa de juros razoável. Assim, você pode estourar, pegando o caso dele, assim, nem lembro quanto que era, mas imagina que ele tenha usado US$ 50.000 de limite do cartão de crédito dele. Pagando 10% de taxa de juros ao ano, pô, maravilha. Você vai pagar US$ 5.000 no ano de juros, assim, é um número que você se vira com isso. Aqui no Brasil, primeiro que eh, pouquíssimas pessoas devem ter um limite de crédito no Brasil que seja fácil você fazer esse tipo de ação, começa aí. E dois, pagando 13% ao mês, 14%, 15% ao mês no rotativo do cartão de crédito, se você pegasse R$ 50.000, você ia ter que pagar 8, 6, 7, R$ 8.000 por mês de juros. Que empresa que vai dar isso
que vai dar isso de retorno de um mês para o outro para você conseguir fazer esse tipo de ação. É surreal, assim, não é um negócio fácil. Então, taxa de juros, ambiente econômico de modo geral, é muito, muito, muito importante para apoiar a inovação. Eu bato muito nessa tecla. Tanto é que assim, os momentos que startup mais captaram no Brasil foi logo ali no meio da pandemia, e a gente tinha taxa de juros a 2, 3% ao ano. Aí startup vira assim, uma mina de dinheiro. Se a startup te der 20% ao ano, ela está te dando 6 vezes mais rentabilidade do que a taxa de juros. Hoje, a startup dando os mesmos 20% ao ano, ela te dá 20% a mais do que a taxa livre de risco. É uma análise completamente diferente. O apetite para risco, assim, morre. Faz sentido? Onde online podemos achar startups que possam dar match em ideações? Aí tá presente em grupos assim. Tipo, o distrito já tentou organizar isso melhor, o startups do Brigato tenta fazer muito, muito disso, mas eu acho que principalmente está conectado com as aceleradoras, está conectado com esses grupos, é a melhor forma de acompanhar isso de perto, de ter essas conversas. O Wellington está digitando. Mas o ponto, no final das contas, é sobre, né? Conectando os dois pontos, é isso, assim. Lúcio, E sim, sim. pode falar. Pessoal, pode perguntar, eu vou abrir o microfone, levanta a mãozinha, abre o microfone, fica melhor perguntando, vai ficar melhor a interação. Bom? Prefiro também. Juros baixos ou zerados não seriam um dos caminhos para desenvolver startups de base científica no país? Aí, assim, sim e não. Sim, porque é importante, mas ainda é necessariamente só ter. Não é juro baixo, assim. A Finep, em teoria, tem o Finep Startups, que libera crédito quase que a fundo perdido. Só que não adianta nada o recurso existir e ele ser de difícil acesso. E, e tem dois pontos, assim, tem que conectar o acesso a capital com acesso à inovação e acesso ao mercado. Então, para mim, esse é o ponto mais complicado, que eu acho que é o ponto onde as aceleradoras colaboram muito, assim. No final das contas, e de onde, no final das contas, o modelo de aceleração surgiu. A aceleração surge para pegar quem entende muito de tecnologia, quem entende muito de criação de um produto, vamos colocar assim, criação de uma tecnologia nova, e conectá-la rapidamente a quem entende de mercado e garantir que ela chegue ao mercado. Então tem que ter essa engrenagem funcionando muito bem, vai. Acho que é esse o ponto, mas sim. E aí eu não acho que é só focar em desenvolver startups aqui, Wellington. Acho que o ponto é desenvolver cada vez mais pesquisa. Cada vez que o governo corta a bolsa da CNPq, corta a bolsa do CAPES, corta a bolsa de gente de mestrado, de doutorado e tudo mais, a chance da gente desenvolver startups de base científica vencedoras no futuro desaparecem. Porque, assim, pegando, né, outro caso de inovação de longuíssimo prazo. A vacina da BioNTech Pfizer, né, da Covid, a vacina de mRNA, foi uma pesquisa de doutorado que foi desenvolvida ao longo de 20, 30 anos, até que chegou um ponto que falou assim, nossa, tudo que o mercado precisa é isso aqui, que eu passei num cantinho da faculdade os últimos 30 anos pesquisando e ninguém dava a mínima, até que virou um negócio trilionário. É, é isso que a gente precisa, isso que a gente precisa pensar, assim. Pesquisa de base custa caro e não necessariamente, assim, mas não tem que dar retorno financeiro de curto prazo, porque não é feita para isso. A startup tem que olhar para aquilo, a gente tem que olhar para aquilo e entender como aquilo pode chegar no mercado, mas a função do pesquisador não é gerar pesquisa com viés mercadológico. Faz sentido? Gente,
tô chegando no final do tempo aqui, então deixar o microfone aberto, dúvidas, críticas, comentários, sugestões, reclamações, com- dúvidas sobre o meu corte de cabelo, assim, eu sei que eu tô num estilo bem típico neste momento, assim, não é todo mundo que tem um corte assim, mas fiquem à vontade para perguntar o que quiserem. Se você pudesse, Eunice, se você pudesse fazer um resuminho para a gente, baseado na sua experiência, não sabendo que agora a gente não vai captar, mas já é se preparar para o futuro. E mandasse para a gente, seria interessante. Você tem muita experiência, você falou muita coisa, mas um resuminho assim dos pontos mais estratégicos, eu acho que ajudaria muito, sabe, Lúcio? Perfeito, eu vou montar um guia rápidozinho, assim, do que fazer, e eu mando para Laura e peço para ela distribuir para vocês. Exatamente, quer dizer, não precisa ser muita coisa, não. Hoje em dia, menos é mais, quer dizer, sempre foi. Então, é do estratégico mesmo, para que no futuro próximo, porque, como você falou, vamos supor, uma FINEP no Brasilzão desse todo, aí faz um edital para 20 startups. É surreal, sabe? É brincar, é fazer de conta que a gente não existe. Então, a gente não está pensando nisso. Mas eu acho que o ponto mais importante é saber se alguém for me avaliar, o que é que ele quer. Aí eu não quero nem que ele me avalie, eu quero me autoavaliar para melhorar. Eu quero aprender como ele me vê para poder eu tentar ser melhor. Eu tentar não, eu ser. Então, é isso que é mais importante. Viu? Obrigada. Eu que agradeço. Eu vou montar o material e mando sim. Gente, pelo amor de Deus, pergunta aí. Eu falei, assim, senão não vai começar a falar de novo. E ó, vou deixar meu e-mail. Então, eu vou aproveitar para comentar uma experiência que eu passei no final do ano passado, que aqui deve ter, mas eu não vejo com tanta clareza, que lá nos Estados Unidos tinha lugares que o pessoal se encontra toda sexta-feira, e aí vem investidor do mundo todo. Eu estava junto com o pessoal do MIT, e era fantástico, porque as pessoas já vinham logo assim, o que é que você tem, as minhas perguntas, tudo, e é um ambiente extremamente, tipo assim, que potencializa, que fermenta isso, que traz um movimento, e eu não sei se aqui realmente a gente tem, se em São Paulo isso tem com mais força. Aí, se você pudesse falar um pouco disso. A Laura pode falar bastante disso também, mas assim, é um. Essa criação. Essa criação de pontos de contato, essa criação de redes é um negócio que todo mundo tenta fazer. Aqui em São Paulo tem mais, de fato, até pela concentração de empresas, pela concentração de investidores, mas não é um negócio que eu sinto tão estruturado e tão forte. Nunca fui para os Estados Unidos, mas eu não sinto que é tão estruturado e tão forte quanto é lá. Por exemplo, o que eu gostava muito, tenho até que voltar a participar, é o GV Angels. O GV Angels, a cada 40, 50 dias, faz um fórum, mas aí muito mais para os investidores, né, para os associados e para as startups. Acaba sendo um bom ambiente para network e tudo mais, acaba empreendedores que nem estão naquela rodada indo acompanhar, ver, participar. O, o que falta, por assim dizer, é o hub que vai conectar essa ponta, assim. Porque começar esse processo, dar esse start é extremamente frustrante e cansativo. Porque não é um negócio que, por incrível que pareça, não é um negócio orgânico, não é um negócio que vai nascer do nada. Precisa ter alguém ali que vai se responsabilizar e toda sexta-feira, uma vez a cada 2 semanas, uma vez por mês, o que quer que seja, vai pegar, parar, correr atrás, chamar todo mundo, organizar o evento, organizar quem apresenta, garantir que tem investidor vindo. E é um trabalho de CRM, assim, é um trabalho de gestão de contatos fudido, desculpa a palavreada, mas é isso, assim, para que isso aconteça. Porque você precisa ficar ali o tempo inteiro garantindo
que as pessoas estão vendo e lembrando. E isso dá muito trabalho. Então, falta isso, assim. Falta quem coordene esses esforços. Pode ir, Wellington. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Obrigado, hein, Lúcio, pela apresentação. Assim, gostei bastante, né? Foi bem prática, né, cara? Com a sua experiência, deu vários insights, anotei tudo aqui. Assim, a minha pergunta é que nem no nosso caso, né? Nós produzimos vitaminas naturais. Que nem você pontuou a questão das startups, né, de SaaS, né? Que é muito mais fácil, assim, né? Relativamente, é difícil, né? Mas é muito mais fácil do que uma startup que nem nossa, que precisa de uma regulamentação de produção de vitaminas, precisa de uma infraestrutura, precisa de um laboratório, precisa de equipamentos, né? E na temática da sua apresentação, né, na questão de captar recursos financeiros, o que a gente verifica assim, né, nos editais, né, até propriamente do Sebrae, eu sou do estado de São Paulo, né, então da FAPESP também, a FAPESP é muito científico, mas a gente vê que assim que, eu não sei, tá, às vezes não é nivelado essas questões, sabe? Porque certamente uma startup de biotecnologia de ciência, ela vai precisar de mais investimentos e mais incentivos para ter esse retorno. E aí ela pode até se tornar competitiva, né, se ela vencer isso. Mas até chegar naquilo, né, é um desafio. E além disso, tem outras questões, né, que assim, eu até gostaria de compartilhar, né, que o Brasil é um país bem complicado, né, a questão burocrática, até para você conseguir crédito, financiamentos. A gente sente assim na pele que muitas das vezes não é meritocrático, né? Então acaba muito o negócio assim, ele não vai depender só do seu esforço também e né, depende também do ecossistema, né? Que o ecossistema ajude para que você consiga sair daquela barreira, né? Daquele, vamos dizer, o vale da morte, assim, né? Então é um conjunto de situações, né, não sei, é difícil pontuar e levar em consideração, né? Mas se você puder compartilhar isso com a gente, né? Eu agradeço. Perfeito, mas assim, que específico você quer que eu compartilhe? Desculpa. Poder começar assim, na questão de captação de recursos, né? Nessa questão de nivelamentos, assim, se existe uma questão de política pública, de incentivo mais às startups de biotecnologia, né? Ou de área médica, assim por diante, né? Eu participei muito, eu mexi muito pouco com captação de área pública e não atuei no setor de saúde, assim. Então, posso te ajudar a pesquisar alguma coisa depois, assim, tá? Deixei meus contatos ali, me manda mensagem, vamos explorar isso juntos. Maravilha. Adicionei você no LinkedIn também. Aí, Maravilha. Gente, peço desculpas, mas preciso, acho que também às 16 começava a sua, né, Laura? Precisamos todos, porque os meus Parabéns pelo desabechadinhos aqui, trabalho. Parabéns. eles têm que ir agora para o nosso treinamento de pitch. Agora Eu já tô aqui e tô cá, tô nas duas já. Eita, é o multi-homem. Mas já vou Gente, passar o link também no grupo de ideação, tá bom? Para vocês poderem entrar. Gente, de novo, peço desculpas por ontem. Muito obrigado pela oportunidade de falar aqui. Deixei meus contatos, podem me adicionar no LinkedIn, podem mandar mensagem no WhatsApp, esse número no WhatsApp, podem mandar e-mail. Vamos conversando, o que eu puder ajudar vocês, eu ajudo, tudo bem? Fechou. Não precisa se desculpar, Lúcio, só quero agradecer. Muito obrigado pela disponibilidade, pelo seu tempo, pelo conteúdo. Eu espero que você volte. O projeto está acabando, né, mas em outras oportunidades, tá bom? Valeu, Sempre que a Lúcio. Laura chamar, eu volto. Assim. O convite da Laura é uma obrigação, quase. Obrigada, meu amigo. Muito bom te ver. Depois a gente fofoca com calma para botar as novidades em dia. E aí, agradecer mais uma vez a tua disponibilidade, seu tempo e o teu compartilhamento também. Muito obrigada, Lúcio. Valeu, gente. Abraço. Valeu, tchau, tchau.